Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe grandiosamente quem me ouve e que o Senhor possa falar conosco sempre e sempre mesmo por intermédio da sua santa palavra. Como que está o seu coração? Expectativa na palavra do Senhor? Se tiver, o coração está bem, mesmo que ele esteja um pouco turbulento, e é normal. Vamos lá? Que Deus abençoe, que Ele possa vir falar conosco. Vamos para a nossa conversa. E o texto para a nossa breve reflexão encontra-se na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Em diante, diz assim: Não se deixem enganar, ninguém pode zombar a Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza, ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito da vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Glória a Deus, irmãos. Temos uma família, temos um nome. Quero contextualizar rapidamente. Paulo está escrevendo à igreja da Galácia. E essa igreja sofreu um ataque, relatado em Atos, capítulo 11, a qual Pedro, quando Paulo se apresenta para relatar aquilo que Deus fez diante da vida dele, através da vida dele, a liderança da igreja, a Pedro, a Tiago ali, eles avisam Pedro que os cristãos judaizantes, ou seja, aqueles que defendiam que o batismo deveria ser feito por cortar o prepúcio e seguir a lei à risca para que tivesse aceitação diante de Deus, viajaram para essa igreja. E ali, vamos falar, eles descascaram Paulo, implementaram uma doutrina diferente daquilo que Paulo estava pregando. E Paulo, ele defende, claramente, é algo que Deus quer que nós creiamos, tanto que isso que veio para a Bíblia, que é a salvação por meio da fé e não por meio das obras. Nada do que nós fazemos fará Deus nos amar mais. Ele não mostrou o seu amor para nós enviando seu Filho unigênito, se tornando o primogênito de muitos, para aqueles que creem nele. E os que creem nele alcançam vida eterna, mas os que não creem nele alcançam condenação. E eles estavam ali, mas Paulo, e eu quero trazer justamente para a nossa vida essa parte, porque no final da carta Paulo faz esse chamado aos cristãos, que é a prática do bem. E qual que é o propósito da lei, irmãos? O propósito da lei é justamente fazer distinção entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre aquilo que é ruim e aquilo que não é. Eu estou falando da lei de Deus, irmãos. E no final de tudo, ele chama justamente os cristãos da Galácia a praticarem o bem. Vamos trazer para o nosso contexto, vamos contemporalizar, trazer para a nossa vida. Diz assim: não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. Irmãos, exatamente ninguém pode zombar de Deus, e muitas vezes nós enganamos. Por quê? As nossas atitudes, as nossas ações, nós pensamos que ninguém está vendo, e pensamos que Deus não se importa com aquilo que estamos fazendo. Nós somos enganados, irmãos, sabe por quê? Porque a colheita, ela não é imediata. E é por isso que nós nos enganamos. É nós que nos enganamos. Nós não conseguimos enganar Deus. Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa enganar, irmão. Nós nos enganamos a nós mesmos. A nós mesmos. É nós que teremos uma colheita ruim a partir da semente. Devemos entender, tanto a semeadura quanto a prisão, elas são frutos de uma semente. Elas são frutos de uma semeadura. A semeadura, ela foi instituída, justamente o princípio da colheita, em Gênesis 9, logo depois do dilúvio, logo depois daquilo que aconteceu. A perversidade adentrou ao mundo, no coração humano, de tal modo que a maldade envenenava toda a humanidade. Toda a humanidade só pensava em si mesma e nos seus próprios prazeres. A perversidade era tão grande que subiu e encheu a taça da ira de Deus. E ele condenou o mundo por meio de um dilúvio. E ali no capítulo 9, ele, no final da conversa, bem nos últimos versículos, ele institui. Ele fala assim, para Noé: por amor a você, eu jamais condenarei o mundo com um dilúvio novamente. Mas aí ele instituiu o princípio da semeadura e da colheita. Ele fala para Noé: tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. E muitas vezes nós esquecemos que nós somos pó
da terra, irmão. Esquecemos disso, esquecemos que somos o pó da terra. Nós nascemos para dar certo. E por que não dá certo? Por causa de uma semeadura feita de maneira errada. E aí que vem a grande questão. Por quê? Ele fala, a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Esse é Paulo falando no mesmo versículo. E por nós não vivermos esse contexto, irmãos, agrícola, de um mundo totalmente agrário, de nós não vivermos, eu, por exemplo, vivo num contexto urbano, e eu creio que eu prego para a maioria das pessoas que vivem dentro da cidade. Nós não conseguimos observar essas realidades do campo, como, por exemplo, a semeadura e a colheita. Nós somos terra, mas eles vivenciam isso diariamente. Há dois princípios fundamentais. O primeiro princípio ele vem falar, justamente aqui na próxima, ele fala, quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Em Mateus capítulo 5, versículo 3, o Senhor Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão o reino de Deus. E eu quero aqui fazer uma ressalva à palavra pobre de espírito. No original, na etimologia da palavra, ela significa anarria, aquele que se dobra. O pobre de espírito é o humilde de coração, é o contrito de coração, é a pessoa que entendeu que Deus tem o controle de todas as coisas. Agora, a colheita de quem vive sem propósito e sem obediência a Deus, irmão, é de ruína e morte. A pessoa que troca um propósito por um momento é de ruína e morte. Em Provérbios 16, versículo 18 fala justamente disso, da soberba. O que é a soberba? Achar que eu posso fazer na força do próprio braço. A soberba, ela fala daquilo que eu creio que eu posso fazer, de que eu tenho livre-arbítrio. Você tem, irmão, um livre-arbítrio. Lembra, a semeadura é livre, mas a colheita já foi predestinada. Eu quero repetir isso, a semeadura é livre, mas a colheita já foi predestinada. E ele fala que a soberba precede a destruição. A cortesia da soberba é a queda. E ele fala que a altivez de espírito é antagônico ao pobre de espírito. É o espírito alto e o espírito que se dobra. É o espírito que anda com o nariz em pé. Ele fala que precede a ruína. A ruína fala justamente da dilaceração da nossa alma, da fragmentação da nossa alma. Você já viu aquela pessoa que tem várias personalidades? Ela está com a alma fragmentada. Está com a alma, sabe? Ela não consegue ter uma identidade própria. Ela não sabe nem quem ela é. Muitas pessoas vivem dessa maneira. Muitas pessoas vivem com colheita de ruína justamente porque vivem apenas para satisfazer seu próprio ego. São egoístas, pensam apenas em si mesmos, querem ser servidas e não querem servir, querem dominar os outros e não querem dominar. Lembra muito o narcisista, essa pessoa. Essa pessoa vive num complexo, num transtorno de personalidade narcisista. Agora, em Romanos 6:23, nós precisamos entender, se ela continuar, ela alcançará a morte, e talvez até a morte eterna, se não consertar. Então precisamos entender que plante o bem ou plante o mal, a semente será essencial. Mas nós temos a opção, e ele fala nos termos seguintes, mas quem vive para agradar o Espírito, colherá o Espírito de vida eterna. Sempre haverá um escape, não há uma tentação. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus não nos dá a tentação maior daquela que nós podemos suportar. Antes ele fornecerá um escape. Sempre tem duas opções, vida ou morte, irmãos. Igreja fiel e infiel, obediente e desobediente. E nesse momento aqui, porque ele fala de agradar o Espírito é agradar a Deus, irmãos. Hebreus 11:6 fala justamente que sem fé é impossível agradar a Deus. O autor fala assim, porque é necessário que aquele que se aproxima, ou seja, daquele que crê em Deus, primeiro ele vai se aproximar, tem que crer que ele existe. E crer que ele é galardoador dos que o buscam, ou seja, que ele tem uma recompensa para todo o trabalho que nós desempenhamos. E aqui entra a questão do trabalho. Aqui entra, nenhum trabalho é sem recompensa diante de Deus. Mas eu gosto do versículo 7, porque ele fala justamente, esse capítulo 11 de Hebreus, ele fala da galeria dos heróis da fé, daqueles homens que viveram pela fé e por isso tiveram seu nome escrito nessa galeria, como uma honra, como um memorial para aqueles que buscam a viver como os crentes de antigamente. Ele fala pela fé, e ele chama Noé, eu gosto de Noé, ele fala divinamente avisado das coisas que não se viam, sendo temente a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, mas Deus sempre nos avisa, irmãos, que nós vamos ter uma colheita ruim. Deus sempre avisa que o caminho
o caminho que nós devemos seguir, o caminho que nós não devemos seguir, Deus sempre avisa, sempre somos divinamente avisados. Deus faz questão de mostrar a sua vontade para cada ser humano. Às vezes é nós que não temos aceitação, irmão, e aí plantamos soberba. E ele fala, no versículo, ele fala, preparou uma arca para o salvamento da sua família. Aí eu gosto dessa parte, por quê? Teve uma preparação de uma arca, irmãos, tinha salvação. Não podemos jamais excluir a ideia de salvação, excluindo a ideia de condenação. Tem uns crentes que vivem aí no paz e amor só, irmão, como se Deus fosse. Não, Deus condenou o mundo, irmão. Deus condenou o mundo naquela época por causa da perversidade. Deus é justiça também. Então há salvação, mas há condenação, e é para os que querem. Noé foi o único que aceitou. A palavra nem fala da família dele. Só que Noé, pela fé dele, ele salvou ele e a família dele. Como? Construindo a arca, construindo o propósito, vivendo o propósito de Deus para aquele tempo. Martelando e pregando, e os outros rindo e zombando durante 100 anos, a palavra fala. Agora, de quem foi a ideia de condenação no mundo? De Deus. De quem veio o projeto de salvação? De Deus. Da onde saíram as medidas? Porque Noé não fez faculdade de arquitetura e engenharia. De Deus. Quem instruiu aonde e como Noé devia fazer? Deus. Mas quem é que construiu a arca? Noé. Deus não trabalha de forma unilateral, irmãos, nunca. Ele nunca vai fazer tudo para nós. Tem a nossa parte, nós tem aquilo que nós precisamos fazer. Ele preparou a arca e como retribuição disso, como plantação do preparo dele, ele salvou toda a sua família. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão passando por bastante dificuldade. Estou pregando aqui para pessoas que têm pensado em desistir do propósito de Deus, do projeto de Deus para a sua vida. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm pensado em trocar o propósito por um momento. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão cansadas, porque o preparo da arca é grande, mas ela vai salvar a sua família, irmão. Mas Deus tem uma recompensa. E ele fala, ó, e por esta fé condenou o mundo. Agora entenda, irmão, a fé que você propaga vai condenar a fé de outras pessoas. Eles tinham fé que deveriam se manter ali, né, meu irmão? Vou sair pro bailão, vou tomar um uísque bailão, vou pegar esse Golf Sapão aqui, pagar em 359 parcelas para iludir, para agradar até mesmo quem não se importa comigo, para dar um rolê, um peão aí com essas piriguetes. Vou pro bailão, meu irmão, tomar o uísque importado. É isso, né? A nossa fé condena aquilo. Mas ele fala, tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Herdeiro da justiça, irmão. É uma herança que vem por meio da justiça de Deus. E aí precisamos fazer uma escolha nesse momento. Porque quem agrada a Deus colherá a vida eterna. E fala, portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Porque, irmão, cansa plantar. O tempo de plantação cansa. Apesar de eu crer que o tempo de colheita cansa mais. Mas eu estou falando sobre plantação. E nesse momento, verificamos o segundo princípio, a qual eu falei da lei da semeadura, que todo grande agrícola, toda pessoa que vive da plantação sabe que não se colhe no momento que planta, que há um tempo e que então vai haver um cansaço, que vai haver, sabe, uma situação que pode trazer desgaste, irmão. Por quê? Porque o tempo vai passar e nós não vamos ver acontecer nada. Vai estar lá a semente acontecendo debaixo da terra. Todo esse processo traz bastante cansaço para a gente. Traz bastante cansaço, porque nós não vemos o que acontece debaixo da terra quando plantamos a semente. E aí aonde nós devemos nos apegar? Em Deus, irmãos. E esses dois princípios são invioláveis. Tanto daquilo que nós plantamos vamos receber de acordo com a nossa semente, como o tempo de colheita. Devemos passar pelo tempo, irmão. Essa segunda analogia é justamente essa, de que não se colhe imediatamente aquilo que se plantou. Por isso não devemos nos cansar. Mas a grande pergunta é, irmão Alisson, como se cansar? É pela fé que se colhe pelo Espírito, nós vimos, irmão. É pela fé que se colhe pelo Espírito. Mas como não se cansar? Pela fé, irmão. Pela fé em Deus também. Ao mesmo tempo que nós oramos, construímos a arca, fortalecemos a nós mesmos. Como? Nos conectando à videira. Isaías 40, versículo 31 fala, não sabes, não ouviste que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e não se fadiga? E é inescrutável o seu entendimento, ou seja, é grande a tua sabedoria, é imensa e eterna a tua sabedoria. Tudo que nós precisamos, meus irmãos, nós encontramos justamente em Deus.
tudo. O autor Isaías aqui, ele está falando justamente que o Senhor é o Deus eterno, ou seja, ele é o Deus que não tem começo e não tem fim, e que ele criou todas as coisas, instituiu todos os princípios a qual nós devemos praticar se nós quisermos agradar a ele. Ele não se cansa e não se fadiga, ou seja, toda a força que nós precisamos encontramos realmente nele para continuar. Toda a força, tudo aquilo que nós precisamos, para nós não cansar, nós precisamos, aqui há um princípio de continuidade, de perseverança, de continuar fazendo o bem, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ele fala, tem um tempo certo, no momento certo, é justamente o tempo de colheita, há o tempo de plantar, Eclesiastes 3 fala, versículo 4, mas há o tempo de colher também. Há um tempo de plantar e o tempo de plantação é tempo de plantação. Agora o tempo da colheita ele vem. E essas colheitas vão ser de bênçãos, irmão. E essas bênçãos estão no plural. É a mesa preparada a qual o Senhor colocou para nós. Conectando a figueira, nós podemos obter essa força que nós precisamos. Por isso que ele fala no versículo 30, fala assim, os que confiam no Senhor sempre renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Por quê, irmão? Porque está conectado a uma força que é eterna. Está conectado a uma sabedoria que é eterna, que vai nos direcionando, porque o mesmo Deus que dá a promessa é o Deus que nos sustenta diante da promessa, diante da caminhada, diante da plantação. Paulo continua falando, se não desistirmos, ele ainda usa, se não desistirmos. E outra grande pergunta, irmãos, porque nós pensamos, a pergunta primeira era como não se cansar, e a segunda pergunta, como vamos avançar até o tempo da colheita se não desistirmos? E essa é uma pergunta boa, porque é possível, irmãos, é possível sim. Eu sei que eu estou pregando aqui para pessoas que estão extremamente cansadas, sei que estou pregando aqui para pessoas que estão extremamente fatigadas, que encontraram a dificuldade do tempo de espera. E uma das coisas mais difíceis da fé que eu tenho falado para vocês é justamente o tempo de espera. É um tempo que temos que declarar a nossa fé, agradar a Deus e continuar fazendo aquilo que é certo. Mas o Paulo, ele dá a receita, ele fala em 2 Coríntios, capítulo 16, olha o que ele fala. Por isso, nunca desistimos. Mesmo que o nosso corpo interior se desgaste, o nosso corpo exterior se desgaste, o nosso interior vai se renovando dia após dia, pois a leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que em nós há de ser manifesta. E aí ele dá a receita, que é justamente olhar para Deus, porque nós não prestamos atenção nas coisas que vemos, mas antes nos atentamos às coisas que não vemos, porque o que vemos é temporário, mas o que nós não vemos é eterno. Então, irmão, o sacrifício é temporário, mas a promessa é eterna. Sabe, a proposta do diabo, ela é temporária, mas a promessa e o propósito de Deus que nós vamos vivenciar é eterno. Então, nós devemos nos apegar daquilo que dura mais e escolher o tipo de plantação que nós vamos ter. Dura a vida toda e para sempre, uma outra eternidade a qual nós vamos desfrutar. E aqui já quero terminar, partir por final, porque ele fala no versículo 10. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente à família da fé. E eu quero declarar, meu irmão, sempre que tivermos oportunidade, sempre teremos oportunidade de praticar aquilo que aprendemos. E eu quero declarar profeticamente sobre a sua vida. Deus vai colocar hoje pessoas na sua frente para você praticar o bem. Pessoas difíceis mesmo, que vão trabalhar aqui, ó, no seu coração, no seu ego. Receba essa promessa, irmão. Receba essa dificuldade na sua vida. Receba essa oportunidade. Receba, sabe? Receba com todo o coração, sabendo que você não faz o bem para homem, você faz o bem para Deus, irmão. Então, eu quero declarar sobre a sua vida, sabe, irmão? Retribua o amor enquanto há tempo para se amar. Eu quero repetir isso. Retribua o amor enquanto há tempo para se amar. Retribua o amor enquanto há tempo para se amar. Há um tempo de amar. Há um tempo, sabe, há um tempo de vivenciar tudo aquilo que nós temos plantado, mas há um tempo também em que nós vamos amar sem ser amados. Então, quem é? Da onde nós tiramos a inspiração, meu irmão? E eu quero te perguntar, quem é que te amou sem ter um porquê?
Quem se anulou por você? Quem é que te amou sem ter um porquê? A nossa inspiração ainda é o Evangelho. A nossa inspiração ainda é o Mestre. E se nós quisermos andar como o Mestre andou, Filipenses 2,5 fala que nós devemos ter a mesma atitude. E eu incluo aqui as palavras que são semente do Mestre, que embora sendo Deus, negou-se a si mesmo, humilhando-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Retribua o amor enquanto há tempo para amar. Retribua o amor enquanto há tempo para amar. O Espírito diz à igreja: retribua o amor enquanto há tempo para amar. Eu quero terminar com vocês, irmãos, porque Paulo fala, e é justamente isso que vai acontecer com cada um de nós se nós retribuirmos o amor. Em Efésios capítulo 3, versículo 18, ele fala: para que assim, junto com todo o povo de Deus, andar em unidade, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente. O quê? Esse amor, irmão, perfeitamente em todas as suas medidas. Peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Qual a natureza? A natureza de Deus, irmão, através do conhecimento. E agora é que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pensamos ou imaginamos, segundo o teu propósito. Ele faz, meus irmãos, infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. E eu quero declarar, meu irmão, que depois desse tempo de plantação, depois de ter feito a vontade de Deus, você será incluído nessa lista daqueles que são bem-aventurados porque esperam no Senhor, porque serão gloriosamente surpreendidos com a colheita farta. Terá mais e abundantemente mais, superabundante e infinitamente mais do que você pensou, do que você orou, do que o seu coração ansiou ou do que até mesmo você pensou em teu coração. Não se compara, olhos nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu, e não penetrou na mente do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, E é nas relações que nós mostramos esse amor, irmão. Então eu gostaria de deixar isso com vocês, gostaria de deixar mesmo essa mensagem para que possa ficar para breve meditação até uma próxima mensagem. Lembrando que no tempo da colheita tem uma recompensa para o teu sacrifício. A paz do Mestre Jesus esteja com vocês. Tchau, tchau!